100% acreana também. Estou aqui batendo papo com o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Como ele é de Tarauacá e lá naquela região, historicamente, sempre foi muito abastecida de baré, ele está em casa, porque agora em Rio Branco, pela Acrebir, você varejista pode adquirir baré para o seu supermercado, para o seu mercadinho, sua mercearia, baré, supermercado, aliás, em todos os supermercados e baré pela Acrebir, aqui no Gazeta Entrevista. Deputado Moisés Diniz, eu lhe fiz um questionamento no bloco anterior a respeito desse acontecimento político que foi as eleições, sobre a derrota do Edivaldo, coisas que nós já falamos aqui várias vezes, mas no final das contas, o PCdoB está enfraquecido, ficou enfraquecido com o resultado dessas últimas eleições, deputado? Nós concorremos para o Senado e a maior votação que tinha tido no PCdoB era 6 mil votos, que era Edivaldo, ele tirou 125 mil, mas eu quero tratar sobre isso na segunda pergunta. A Perpétua aumentou a sua votação em muito, só que apareceu 2 candidatos, um com prefeituras, com um mandato, com um partido bem consolidado, que é o Flaviano, com prefeitura grande. Mas que tinha perdido para a Perpétua na eleição passada. Mas ainda não tinha, feio. Mas ainda não tinha as prefeituras do PMDB naquela época. Agora tinha 4 prefeituras. E o Márcio Bittar, se não tivesse essa votação, não tinha explicação. Aliás, tem gente que fica perguntando a explicação para essa votação. Tinha que explicar se não tivesse essa votação. O cara é candidato a governador, a senador, a prefeito da capital, seguido. Se não tivesse essa votação, tinha que morar naquela vilazinha palestina acima de Santa Rosa do Purus. Lá, porque uma memória dessa de voto não tivesse essa votação, Márcio, meu amigo, gosto dele, né? Está explicado. E para deputado estadual, nós saímos de 13 mil votos para 35 mil votos. O PCdoB, portanto, nós crescemos eleitoralmente, no sentido de voto. O resultado eleitoral proporcional foi o mesmo. Nós mantivemos um projeto de eleger 2 ou 3, mantivemos os 2 que tínhamos e mantivemos a federal. O revés foi no Senado. E aí, esse debate a sociedade vai fazer com calma. Acho que vai ser um debate mais de consciência do que de palavra e de letras, né? Porque o Edivaldo, eu desconheço alguém com tanta lealdade a um projeto como o Edivaldo, desconheço alguém com tanta dedicação, de noites perdidas, sempre costurando a unidade, sempre renunciando em nome dos outros. Tinha a vice-governadoria na mão, abriu por conta da candidatura do Binho, porque nós achávamos que podia ser uma candidatura mais à esquerda, precisávamos ampliar com uma candidatura mais aberta com César Messias, ele renunciou. Foi garantido ele ser o presidente da Assembleia lá no 4º mandato, terceiro mandato Petecão, ele abriu para o Petecão, portanto sempre um político... Sempre foi leal. Isso é verdade. E abrindo posições para os outros. E por conta desta lealdade, não faltou um pouco de lealdade da militância petista em prol do Edivaldo? E também uma pessoa que não dá para dizer que é ruim de voto, porque o Edivaldo teve 6 mil votos para deputado, fez um trabalho aberto com a sociedade, de Santa Rosa a Sena Madureira, ao Purus, reunindo a sociedade, as igrejas, os sindicatos, os pastores, os empresários, uma pessoa articulada. Mas não faltou essa... Vamos lá, a militância comunista foi para as ruas apoiar o Edivaldo. Mas não faltou um pouco mais de esforço da militância petista em prol do Edivaldo? O mesmo esforço para o Jorge, para o Tião, não faltou para o Edivaldo? O que eu posso dizer, Alan, para tu não fazer a terceira pergunta... Se eu fugir da terceira vez? É que eu vi muito esforço do Tião, eu vi muito esforço do Jorge, eu vi muito esforço do Binho. Os principais líderes da Frente Popular, especialmente do Partido dos Trabalhadores... Mas eu estou falando da militância. ...se dedicaram muito. Quanto à militância, será um debate de consciência, eu acho, porque eu acho que esse debate não vai ser posto, porque é uma questão de consciência de cada um. Mas o senhor concorda comigo, então? Vamos lá. Eu só disse que é uma questão de consciência de cada um. O primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, o senhor acha que deve sair dos novos ou não? Tem que ser mantido aí essa questão de se dar valor àqueles que já estavam na casa? O vice da mesma forma? Como é que o senhor vê essa questão também da participação dos novos deputados na composição da mesa diretora? Eu defendo que tenha participação de todos. Algumas regras que dão certo devem ser mantidas. Por exemplo, aqui no Acre é uma experiência inédita. Nos demais estados e no próprio Brasil,
são as maiores bancadas que indicam o presidente, o secretário, o vice. É só ver como é que está a disputa lá em Brasília, muito forte entre o PT e o PMDB, que são os dois principais partidos da aliança que elegeu a Dilma, né? Aqui no Acre, desde Jorge Viana governador, que o PT, o maior partido, não assume a presidência da Assembleia. É sempre um outro partido da Frente Popular. Foi o PMN, foi o PCdoB, agora pode ser o PCdoB novamente, pode ser um outro partido, o PR ou o PDT. Então eu acho que essa é uma regra boa, é uma regra democrática. E nessa regra funcionou sempre a primeira secretaria para o Partido dos Trabalhadores, né? E dentro do PT eles têm a regra deles. Aí quanto a essa regra eu não gostaria de me intrometer. Porque é uma regra muito particular do Partido dos Trabalhadores. Se eu pudesse dar uma opinião como companheiro, aí eu diria, olha, o Ney Amorim é um excelente nome. Que é o nome que está sendo ventilado. É um excelente nome para ser primeiro secretário. Agora essa decisão cabe ao PT e o PT, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou me intrometendo no partido. A grande questão é que Ney Amorim é o mais cotado realmente para ser o primeiro secretário, mesmo que Helder ou um deputado do PCdoB, no caso Moisés Diniz, que lança sua candidatura publicamente aqui no programa, sejam eleitos presidentes da Assembleia. Qual é o papel, deputado, do PCdoB nessa composição do governo de Tião Viana? O partido já tem garantido algumas pastas. Como é que o senhor está trabalhando nessa transição? Como é que está essa divisão do bolo, hein? Na verdade, o Tião está surpreendendo pelo jeito de construir os primeiros dias. Ele tem ouvido muito movimento social, tem acompanhado pela imprensa, movimento de mulheres, vai ouvir o movimento indígena, o movimento rural. Fez uma equipe de transição pluripartidária, com lideranças de ampla, né? Ouvindo os partidos. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os partidos estarão contemplados e não tenho nenhuma dúvida que será um governo para dar uma balançada nesse cansaço que é governar 12 anos. Porque às vezes as pessoas ficam tentando botar a culpa do resultado eleitoral apenas no governo Binho, né? E esquece que o Binho é o terceiro governo de um projeto, isso cansa. Tem, né? Todo o desgaste do poder. É um cansaço de material, as pessoas se acomodam, as pessoas acham que podem fazer a mesma coisa todos os dias, acham que pode continuar no mesmo cargo porque é do partido e não pode sair para abrir lugar para outro. Eu acho que esse choque de mexer com as pessoas, de mexer com a cabeça das pessoas, o Tião vai fazer. E eu acho que o grande choque é a gente se aproximar das pessoas. Portanto, até o momento não tem nenhuma discussão sobre as principais pastas do governo, como saúde, segurança, educação. O PCdoB não indicou nomes para essas pastas, não? Não, o procedimento deve ser outro. O Tião está ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças, para a partir disso fazer a indicação do governador. O deputado Moisés sabe, mas ele não quer me contar. Mas ele já sabe de alguns nomes. Acho que, inclusive, tem uma discussão dessa coisa de que nós erramos na comunicação, nós podíamos ter comunicado mais. Eu tenho dito que a comunicação não é só a televisão, não é só o jornal, não é só o rádio. E a gente ir para o bairro. Hoje eu vi as pessoas lá recebendo as casas, Alain, e as pessoas literalmente estavam com os olhos vermelhos. De emoção, né? De emoção, uma pessoa que mora numa casa, que goteja, que o filho está com febre, tem que afastar a cama. O senhor falou vermelho, o pessoal acha que o pessoal estava com febre, mas não, é emoção. Mas tem emoção. Olhos marejados. A pessoa que tem que botar saco nos pés dos filhos para ir para a escola, morar numa casa boa, na beira do asfalto, com luz, com um parquezinho. Não? Então essa coisa, a gente faz tão bonito, faz a praça bonita, faz a ponte bonita, mas a gente precisa estar mais perto da população. Eu percebi isso hoje. E é uma questão que o presidente Lula deixou muito clara naquela entrevista que ele deu aos blogueiros e foi reproduzida no blog do Altino Machado, e que o presidente Lula faz uma reflexão sobre essa derrota aqui no Acre, da Dilma, de forma acachapante. Ele fala que o povo acreano realmente não está errado. O único errado nesse caso não é o povo, mas os companheiros do PT e tal têm que rever muitas coisas. Agora vamos voltar aqui a esse assunto da participação do PCdoB. E para a Prefeitura de Rio Branco em 2012? Perpétua nunca negou que gostaria de ser candidata. O PCdoB vai ter poder de decisão, de indicação, ou vai só ter o direito de aceitar a indicação do PT? Como é que vai ser isso? Eu acho que esse procedimento, o PT tem amadurecido muito, né? Partido dos Trabalhadores. O PCdoB,
hoje no Acre é um dos modelos do Brasil, porque é um partido grande no Acre. Né? Sem dúvida. A gente às vezes fica brincando, mas imagine, proporcionalmente é um dos estados onde o PCdoB tem mais força. Imagine se São Paulo nós tivéssemos cerca de 600 vice-prefeitos. Nós temos aqui no Acre 40% dos vice-prefeitos do estado. Né? Somos um partido de porte médio para grande no Acre. Né? Então nós aprendemos a crescer sem excluir lideranças, sem aquelas briguinhas internas, sem achar que um cargozinho ali resolve o problema do partido. O que resolve para o partido é ter uma boa educação para o povo, é ter uma boa saúde para o povo. O militante do PCdoB tem que entender isso. E não aquela eterna disputa, eu vou para o PCdoB para me dar bem. Então acho que nós superamos isso. Bom, o PCdoB vai ter um papel importante nessa indicação do nome para a Prefeitura de Rio Branco em 2012? Eu acho que o próprio deputado Moisés Diniz poderia lançar o seu nome? Acho que tem um nome melhor do que o meu, da Perpétua, a deputada Perpétua Almeida. Para mim é um excelente nome para a prefeita da capital do Acre. Né? Se isso for um consenso da Frente Popular. Agora, em política, você pode até forçar barra para ser candidato a deputado estadual, forçar barra para ser candidato a deputado federal, porque quem decide é o teu partido. Sem dúvida. Agora, se for senador, governador, prefeito, aí tem que ser o consenso, porque não adianta querer entrar como prego que não ganha. Né? Então, se a Perpétua for esse consenso da Frente Popular, com certeza será uma grande prefeita, né? E nós estamos sentindo essa necessidade. Hoje eu dizia ontem lá, na inauguração das casas, eu disse, essas casas estão tão bonitinhas que parece que o empresário só contrataram mulher para fazer, parece que foi feito com mão de mulher. Rio Branco talvez esteja precisando de uma mão de mulher para cuidar, né? Mas se isso for o consenso da Frente Popular. O deputado Moisés Diniz, que lançou sua candidatura à presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa publicamente aqui no Gazeta Entrevista, acaba de lançar a candidatura de Perpétua à Prefeitura de Rio Branco em 2012. Dizendo que se o consenso, o candidato for outro do PT, eu estarei na campanha. E se o Helder ou o Tchê for candidato, eu também estarei na campanha deles para presidente. Candidato eles já são, eles vão concorrer com o senhor tem que fazer sua campanha. Deputado, obrigado. Um abraço, Alain. Prazer imenso bater um papo contigo, Moisés, sempre nos atendendo aqui no Gazeta Entrevista. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso programa. Fique conosco, até já.